para você que está aí do outro lado da telinha. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Nós estamos começando o nosso momento de reflexão. Hoje, Salmo 9. Nós vamos estar falando a respeito dele. Só que eu vou começar com Isaías 28:10, que diz assim: porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Nós vamos fazer uma pequena aplicação didática desse pequeno texto que nós acabamos de ler. Um pouco aqui, um pouco ali. Nós, para entendermos a Santa Palavra de Deus, nós precisamos ler. Nós precisamos ler não apenas um versículo. Né? Às vezes a gente tem mania de pegar a Santa Palavra de Deus, abri-la, Senhor, fala comigo. Ele pode até falar, mas olha só o versículo que eu acabei de abrir aqui. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Você vai entender alguma coisa do que você está precisando naquele momento com apenas esse versículo? Não. Então nós temos que folhear a Santa Palavra de Deus, um pouco aqui, um pouco ali. Ele vai falar conosco de uma forma como você nunca conseguiu falar com ele. Nós precisamos nos conectar em diferentes partes das Escrituras, para nós entendermos o que ela quer dizer, o que essa palavra que foi vinda diretamente de Deus está querendo nos ensinar. Então, um pouco aqui, um pouco ali, e nós vamos folheando Velho Testamento, Novo Testamento, nós vamos montando um quebra-cabeça, muitas das vezes incompreensíveis para nós, mas que através dessa palavra torna-se compreensível, torna-se bênção, torna-se algo bom, algo maravilhoso, não só para nós, mas para nossa família também. Em Malaquias 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. O que está lá, o Deus que está lá no Velho Testamento é o mesmo Deus que está aqui no Novo Testamento. Hebreus 13, 8. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, pela eternidade. Esse mesmo Jesus que estava lá no Velho Testamento, ele está no Novo Testamento. É o mesmo Jesus e ele vai ser o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Isso significa que o caráter e a fidelidade de Deus, o amor e as promessas de Deus são 100% estáveis. Não tem um Deus mau lá no Velho Testamento e um Deus bom aqui no Novo Testamento. Não. É o mesmo Deus que estava lá no Velho Testamento, é o que está no Novo Testamento. Em um mundo, nós vivemos em um mundo em que tudo muda o tempo todo. Todas as regras, todas as nossas leis têm dado umas mudanças, têm tido umas mudançazinhas. Ele permanece para sempre. Ele é e sempre será a nossa rocha firme. Tudo que ele disse permanece. E está escrito que, inclusive, a sua santa lei não vai ser tirado um tio enquanto tudo não se cumprir. É por isso que hoje nós vamos estar vendo mais do que o Salmo 9. Nós vamos juntar 3 textos, Mateus, Lucas e Romanos. 3 textos maravilhosos. E esses 3 textos
unidos a Salmo 9, vai criou para nós uma mensagem extraordinariamente completa. Um pouco aqui, um pouco ali. É como se nós construíssemos uma jornada de cura para nossa alma. Descanso em Mateus. Força para continuar orando em Lucas. E nós vamos terminar com chave de ouro, com a certeza absoluta de que estamos sempre seguros por Deus, no livro de Romanos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, cá estamos nós na sua santa presença, para louvar, glorificar e bendizer o seu santo nome. Nós somos gratos pelo Senhor estar aqui conosco e pedimos a sua presença, pedimos a presença do Espírito Santo, derrama o seu Santo Espírito Santo sobre nós, que nós possamos sair dessa reflexão mais fortes do que nós entramos e que nós possamos saber como te agradar, meu Deus, como te adorar, em espírito e em verdade. Nós sabemos que o Senhor procura verdadeiros adoradores e nós estamos aqui, agora, em oração, para adorá-lo, em espírito e em verdade. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. A nossa primeira mensagem, o convite para entrar no refúgio. Nós vamos linkar Mateus com Salmos 9. O Senhor é o refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Salmo 9, versículo 9. Quando a vida se torna pesada demais, as adversidades, elas nos oprimem. E o que ela faz? Com essa opressão toda, ela rouba a nossa paz. Aqui no versículo 9, está nos dizendo que Deus é uma torre segura, um esconderijo, um verdadeiro esconderijo. Nele nós estamos seguros. Mas como entramos nessa torre tão segura? Como fazemos para estarmos juntos nessa torre segura? Nós vamos lá para Mateus 11, no versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O refúgio de Deus não é um lugar físico, onde nós vamos correr e nos esconder ali. Ele nos convida a parar de carregar o peso das nossas famílias, o peso das nossas lutas, que não são fáceis, às vezes não são leves, são muito pesados. Ele nos convida a não carregar todo esse fardo sozinhos, mas trocar esse fardo exaustivo pelo jugo suave do seu cuidado. Ele quer carregar os nossos fardos. Segunda mensagem, a oração que nunca é arquivada. É interessante que Deus, ele é muito gracioso. As respostas dele pode ser um sim imediato, pode ser um não, mas pode ser um espere, não é o momento, não é a hora. Nós já vimos em vários versículos, nós já estudamos em várias reflexões aqui, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, muitas das vezes, nós não sabemos esperar. O Salmo 9, os versículos 12 e 18, diz assim: Ele não ignora o clamor dos aflitos. Lá no 18, a esperança dos necessitados jamais perecerá. Jamais.
mesmo abrigados em Deus, vai ter momentos na nossa vida que a resposta pode demorar. A resposta pode demorar. O cansaço, ele tenta nos calar, mas é aqui que o coração costuma duvidar. Será que Deus se esqueceu de mim? Você não entende que pode ser sim, que pode ser não, mas pode ser um espere. E às vezes nós nos cansamos de esperar e duvidamos de que Deus ainda está no controle da nossa vida. O salmista garante que Deus não ignora o nosso choro. E Jesus, lá em Lucas 18, nos conta a parábola da viúva persistente, exatamente para nos ensinar o valor de não desistir de orar. Lembra que a oração é uma conversa com Deus? Nós não podemos nos calar. Não vou mais falar com Deus. Não quero mais falar com Deus. Ele esqueceu de mim. Não, não é dessa forma. Nós precisamos insistir na nossa conversa com Ele, que nós chamamos de oração. Se o juiz injusto atendeu a viúva pela sua insistência, quanto mais o nosso Pai amoroso fará justiça aos filhos que clamam por Ele dia e noite, incessantemente. Nós não podemos desistir. O desistir pode ser sinal de fraqueza, e essa fraqueza pode nos derrubar. Nós não podemos ser fracos, nós temos que ser fortes. Nós temos que confiar no Deus que nós conhecemos. A nossa oração por aquele familiar, por aquela causa na justiça, ou pela nossa saúde, não foi arquivada no céu. Não foi. A nossa esperança, ela não vai perecer. A nossa esperança é Jesus. E se a nossa esperança é Jesus, mesmo que aconteça algo que nós não queremos, nós temos a certeza da vida após a morte. Quando Jesus voltar, nós temos a certeza do reencontro de todos aqueles que, mesmo não tendo uma resposta aqui na terra, mas ao soar da trombeta, da última trombeta, tudo que nós pedimos vai acontecer no abrir e fechar de olhos, onde nós seremos transformados, glorificados. E todo esse fardo, toda essa coisa triste, toda essa coisa horrorosa que nós vivemos aqui na terra, nós vamos ter a nossa maior alegria. Então nós não podemos desistir. Vamos clamar como a viúva, dioturnamente, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, mesmo que seja na vida eterna. Em nome de Jesus. Terceira mensagem. A âncora do amor inabalável. Salmos 9, linkado com Romanos 8. O verso 10 do Salmos 9. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Oh, glória a Deus. Não pense que você está abandonado porque não tem uma resposta. Muitas das vezes, falta só um segundo para você receber. Aí você duvida. Não duvide. Tenha fé. Tenha esperança naquele que tudo criou. Ele continua
O que ele foi ontem, hoje e vai ser amanhã. Esse mesmo Deus que enviou Jesus para levar todos os seus fardos, todas as suas dores na cruz do Calvário, ele continua conosco. O Salmo 9, ele culmina com uma promessa de fidelidade. Deus jamais nos abandona. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele transforma essa pequena promessa em um hino de vitória que blinda o nosso coração contra o medo. O que mais enfraquece a nossa fé chama-se medo. Chama-se medo. Ele declara que absolutamente nada, nem a morte, nem a vida, nem as angústias do presente, nem as incertezas do futuro, tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluias! Quando nós juntamos as peças, nós entendemos a mensagem completa de Deus para nós no dia de hoje. Nós temos um refúgio para descansar. Nós temos um Pai que ouve cada uma das nossas lágrimas. Um Pai que tem um amor que nunca, em hipótese alguma, vai soltar a nossa mão. Nós estamos seguros em Cristo. A sua morte não foi em vão. A sua morte foi justamente para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância está pertinho de acontecer. Porque a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Jesus está voltando, a nossa esperança está voltando. Vamos crer, vamos confiar que aquilo que Jesus ainda não trouxe a resposta para nós, com certeza Ele não esqueceu e Ele pode perfeitamente trazer no grande dia. Mas nós temos que ter fé, nós temos que crer que Ele vai voltar. Nós temos que crer que mesmo aqui ainda na terra, Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Que nós possamos insistir, que nós possamos gritar se for necessário. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas nós não podemos parar nunca de confiar no nosso Deus. Vamos orar? Assim como estamos, vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com Deus, o nosso Criador, que através de Jesus perdoou os nossos pecados. E um dia nós estaremos com Ele. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós cremos que o Senhor é o nosso refúgio seguro. E hoje trazemos a Ti o nosso coração, que muitas das vezes se sente cansado, oprimido, sobrecarregado pelas adversidades da vida. Obrigada, Jesus, por estenderes as Tuas mãos e nos convidares a encontrar verdadeiro descanso em Ti. Nós entregamos agora os nossos fardos pesados aos Teus pés. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que o desânimo tentou nos fazer parar de orar.
Agradecemos por nos lembrares através da tua palavra que o Senhor nunca ignora o nosso clamor aflito. Dá-nos a persistência da fé para continuar buscando a tua face, confiando que o teu tempo é perfeito e que a tua justiça nunca falha. E acima de tudo, Senhor, nós agradecemos pela âncora inabalável do teu amor. Nos dias em que o medo do futuro tentar nos assolar, que o teu Espírito Santo sussurre aos nossos ouvidos, ao nosso coração, que nada, absolutamente nada, pode nos separar do teu cuidado. Nós confiamos na tua promessa de que jamais seremos abandonados por ti. Continua conosco. Segura nossa mão, Jesus. Deus, disponibiliza seus anjos para nos guardar. Derrama o seu Santo Espírito sobre nossa vida. E te pedimos também que aumente a nossa fé. Tudo isso por Jesus. Nós oramos e descansamos em ti. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça em nossa vida de acordo com a vontade dele. Que seja agora, que seja daqui a pouco, ou que seja na eternidade. No nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E até o Salmo 10, se Deus assim permitir.